Capítulo 1. A forca ardente. Nuvens de fumaça preta queimaram a garganta e os pulmões de Xia Feng enquanto faziam sons sibilantes como velhas folhas quebrados. Alguém aqui. Eu não quero morrer. Xia Feng, acorde. Não durma. Ponto. A interminável luz vermelha flamejante de repente diminuiu, seguida por uma escuridão profunda. Como um homem se afogando, Xia Feng tentou o seu melhor para agarrar qualquer coisa que pudesse salvá-lo dessa escuridão. Naquele momento, como um sol nascente, uma luz vermelha apareceu na frente dele. Naquela luz, Xia Feng sentiu sua força se recuperando um pouco, então ele lutou desesperadamente para se aproximar da luz. Depois de dar um passo à frente, Xia Feng viu a luz se tornando cada vez mais brilhante, mudando de vermelho flamejante para branco puro. A escuridão foi completamente aprisionada pela luz e se dissipou completamente em um segundo. Xia Feng de repente sentou-se e agora estava ofegante com grande esforço. Em seu sonho, a fumaça de um incêndio aterrorizante o fez perder todos os meios de resistência, deixando-o incapaz de fazer qualquer coisa, a não ser deitar-se impotente no chão e esperar que as chamas o devorassem. Como se estivesse sendo constrangido por um fantasma, ele sabia que estava em um pesadelo, mas simplesmente não conseguia acordar. O sonho era tão real que Xia Feng levou um bom tempo para se recuperar. Depois que seu coração acelerado se acalmou, ele finalmente se lembrou de que estava trabalhando em sua redação a noite inteira na biblioteca da escola. Não é à toa que sonhei com o fogo, estou praticamente queimando minha vida aqui esses dias, pensou Xia Feng consigo mesmo de maneira autodepreciativa. Quando ele se levantou e estava prestes a recolher todos os livros de referência e voltar para o dormitório, Xia Feng ficou atordoado com a cena estranha e inimaginável à sua frente. Como se tivesse sido atingido na cabeça, ele ficou chocado e sua mente ficou em branco. Todas as mesas de madeira bonitas tinham sumido. Não havia pilhas de livros de referência, manuscritos em papel e laptops. A única coisa que restava era um velho cobertor preto com fios soltos cobrindo-o. Em vez de sentar na cadeira da biblioteca, ele estava sentado em uma cama estreita de madeira. Onde estou? Nessa situação, mesmo uma pessoa como Xia Feng, que era relativamente quieta e lenta, podia sentir que as coisas estavam dando errado. Mesmo que ele tenha sido pego em um incêndio e enviado para um hospital, este lugar definitivamente não parecia um hospital. Nem mesmo perto. Seu batimento cardíaco aumentou devido ao choque. Ele olhou em volta e tentou ficar de pé, mas assim que colocou os pés no chão, uma sensação de tontura e fraqueza se espalhou por ele e quase o fez cair no chão. Xia Feng rapidamente estendeu a mão e agarrou a alça da cama para manter o equilíbrio. Seu rosto estava pálido e seu coração batia muito rápido. Ele já estava ciente dos arredores pela rápida olhada agora. Este era um pequeno barraco. Incluindo a cama de madeira, havia uma mesa de madeira, que poderia desmoronar a qualquer momento, 2 bancos de aparência relativamente boa e um caixote com um buraco. Do outro lado da porta de madeira deteriorada, havia uma vasilha pendurada, sob ela um fogão velho e gasto. O fogo foi apagado por um bom tempo. Apenas gravetos frios estavam por baixo. Tudo lhe parecia estranho. Xia Feng não tinha ideia de onde ele estava. A sensação de fraqueza e tontura também o incomodava muito. Onde é este lugar? Parece que acabei de me recuperar de uma doença grave. Como a pneumonia que tive no ensino médio. Inúmeros pensamentos passavam por sua mente. Mas Xia Feng nunca esteve nesta situação extremamente estranha antes. O pânico estava se agitando violentamente em sua mente. A única coisa pela qual ele se sentia sortudo era que não havia nada desagradável ou horrível que aparecesse. Então, Xia Feng respirou fundo várias vezes e se acalmou. Então, um grito alto veio de longe do barraco: queimar a bruxa. A Catedral de Aderon vai queimar uma bruxa. Todo mundo. Queime essa maldita bruxa em cinzas. Medo e excitação estavam misturados naquele sotaque estranho. Xia Feng foi distraído de seu pânico e ficou curioso. Ele pensou consigo mesmo: bruxa? Que diabos é este mundo? Como um adulto, Xia Feng definitivamente podia sentir que algo ruim iria acontecer lá. Mas seu pensamento foi interrompido por um súbito som de batida que veio da porta. Um menino de 12 ou 13 anos entrou correndo. Luciano. O garoto de cabelos castanhos, vestindo roupas de linho até os joelhos, estava de pé ao lado da cama enquanto exclamou surpreso: você acordou? Graças a Deus.
Olhando para as roupas de estilo completamente diferente do menino, Xia Feng acenou com a cabeça inconscientemente. Um pensamento ridículo surgiu em sua mente confusa. Lucien. Bruxa. Catedral. Kemi. Estou em um mundo diferente ou mesmo em outra dimensão? Parece que estou na Idade Média da Europa agora, na época em que a caça às bruxas era predominante. Se as coisas tivessem que dar errado, sempre dariam. A Lady Murphy estava lembrando Xia Feng de uma maneira fria. A cor do cabelo do menino e suas roupas eram prova de seu palpite. Xia Feng podia instintivamente entender e falar essa língua desconhecida, mas ele estava longe de ser um linguista, então ele nem sabia dizer que tipo de língua eles estavam falando. O garotinho, com várias manchas pretas empoeiradas no rosto, não ficou surpreso quando viu o comportamento estranho de Xia Feng. Mamãe não acreditou em mim. Durante a meia-noite ela sempre chora, e seus olhos se enchem de lágrimas. Ela continua murmurando, meu pobre Evans, como se você já estivesse enterrado no cemitério. Papai não sabia o que fazer, então ele pediu àquele pequeno bastardo do Simon para trazer uma mensagem para a mansão de Lord N, pedindo para que meu irmão voltasse de alguma forma. Agora ele é um escudeiro de cavaleiro. Claro, o médico de caridade não ousaria reivindicar seu preço irracional e ridículo na frente de um cavaleiro escudeiro. O menino falava com o queixo levemente erguido, sentindo-se sinceramente orgulhoso. Mas olhe, eu estava certo. Eu sabia que você ia ficar bem. Eu sabia, ele estava falando. Ele agarrou o braço de Xia Feng. Vamos. Eles vão queimar aquela bruxa malvada. É a mesma bruxa que fez você ir para a cadeia e ser interrogada a noite inteira pelos guardas da igreja. Xia Feng queria pensar mais sobre sua situação atual, então ele não estava interessado em sair. Além disso, eles iam queimar uma pessoa até a morte. Isso era algo completamente inaceitável para o bondoso Xia Feng, pelo menos, ele acreditava que era. Mas a última coisa que o garoto mencionou chocou. A bruxa tinha algo a ver comigo. Xia Feng, portanto, mudou de ideia. Com o braço na mão do menino, ele tropeçou para fora da sala e seguiu o menino em direção à catedral. Xia Feng olhou ao redor das pessoas no caminho. Estava quente lá fora. A maioria dos homens usava roupas de linho de mangas estreitas, calças da mesma cor e sapatos sem salto, enquanto as mulheres usavam vestidos longos monótonos de corte grosseiro, com bolsos grandes. Era simples e antigo. A maioria deles tinha cabelos e olhos castanhos, enquanto alguns rostos destacados tinham cabelos ruivos ou pretos com olhos verdes ou azuis. Isso é realmente Idade Média? Xia Feng descobriu que ele próprio estava usando as mesmas roupas. Logo depois que eles saíram da favela cheia de barracos baixos e surrados, eles viram uma catedral não tão grande, mas solene e grandiosa, com tetos altos em arco na frente deles. No teto maior estava pendurada uma grande cruz branca. As janelas embaixo eram muito estreitas e pequenas. Muitas pessoas já haviam se reunido lá. Seguindo o garotinho, Xia Feng se espremeu no meio da multidão e continuou avançando. Isso deixou algumas pessoas irritadas e elas os encararam com raiva, mas eles sabiam que, como adultos, não poderiam se comportar mal na praça de Ederon. Logo, Xia Feng podia ver adiante. Eles estavam bem na frente da multidão agora. No centro da praça, uma bela mulher de 20 e poucos anos, de rosto pálido, vestida com uma túnica preta, estava amarrada a uma cruz de madeira. As pessoas atiravam pedras e pedaços de madeira enquanto gritavam, xingavam e cuspiam nela. Vá para o inferno. Maldita bruxa. Você queria que todos em Ederon morressem. Minha pobre Tracy. Ela morreu há vários meses. Deve ser por sua causa. Seu mal. Ponto. A mulher de túnica preta foi atingida várias vezes, mas ela apenas fechou os lábios pálidos e finos com força, sem deixar escapar um gemido. De pé lá como uma estátua, ela olhou para a multidão. Na frente da multidão estava um homem de meia idade vestindo uma túnica, larga bordada em ouro branco, com uma boina branca na cabeça e uma cruz branca nas mãos. Ele permaneceu em silêncio o tempo todo, parecendo solene e respeitoso. Vários homens e mulheres estavam atrás dele. Todos eles estavam vestindo as mesmas vestes brancas. Seus rostos estavam frescos e rosados, em nítido contraste com a multidão pobre e suja na praça. Atrás das vestes brancas, havia uma fileira poderosa de guardas blindados em cota de malha. O homem de meia idade olhou para o relógio de bolso e deu um passo à frente. Ele levantou o distintivo redondo em sua mão.
Instantaneamente, aquelas pessoas indignadas e ressentidas que estavam discutindo calaram a boca e se aquietaram. Xia Feng podia ouvir o som do vento passando pelas roupas das pessoas. Ele ficou muito impressionado. Mesmo na sociedade contemporânea, a obediência absoluta das pessoas e uma resposta rápida como essa exigiriam pelo menos vários meses de treinamento. Que tipo de autoridade ou poder poderia fazer com que todos aqueles pobres fossem tão complacentes como um exército? O homem de meia idade estava segurando o distintivo, falando com uma voz baixa, mas penetrante, que ressoou por toda a praça. Pobre pecador, você é enganado pelo diabo e se torna ganancioso por poder. Tanto seu corpo quanto sua alma foram corrompidos. Somente a luz pode purificar. É um castigo, mas também a misericórdia de Deus. Queime-a. Queime-a. Os gritos das pessoas começaram a se juntar e se tornar cada vez mais altos. A cena do povo fanático chorando alto ao mesmo tempo fez Xia Feng estremecer. Se eles soubessem que ele realmente veio de outro mundo, Lucien, ou digamos, Xia Feng, cuja alma havia sido ocupada pelo demônio, seria o da próxima vez na forca. Antes que a luz ilumine você, o homem pediu de maneira misericordiosa, confesse os seus pecados. A penitência sincera pode salvar sua alma. Então sua alma subiria ao céu, onde Deus mora. As mulheres de túnica preta de repente começaram a rir loucamente, sua voz era muito poderosa. O que eu busco é a verdadeira forma de magia, não a verdadeira forma de Deus. Me queime. Verei seu céu ser destruído e sua catedral desmoronar nas chamas. Insano. Vicioso. Ela amaldiçoou o bispo. Mate todos. Essas malditas bruxas seguindo os demônios. Queime em cinzas. O bispo permaneceu calado, mas os pobres gritavam e berravam histericamente com grande febre. Foi a primeira vez que Xia Feng viu esse tipo de loucura, aterrorizante. Muito perigoso aqui. Ele ficou profundamente chocado. Ele realmente queria ser carinhoso com aquela mulher, mas não se atreveu a tomar nenhuma atitude ou aqueles indivíduos insanos o executariam com enormes quantidades de pedras. Xia Feng também ficou confuso ao descobrir que não havia madeira embaixo daquela mulher. Como eles vão queimá-la sem lenha? O bispo começou a rezar, sua voz era alta e fria. Você, o pecador. Vá para o inferno sob a luz. A cruz em sua mão de repente explodiu com uma luz esplêndida. A luz era tão brilhante que tudo que Xia Feng podia ver era uma massa branca. Era como se o bispo estivesse segurando um pequeno sol, solene, puro e grandioso. Incluindo o menino, todos abaixaram a cabeça e começaram a orar. Feixes de luz se reuniram e decolaram, habilmente para o inconfundível céu azul. Quando atingiu o teto, a luz refletiu de volta e caiu diretamente na forca. Chamas vermelhas ferozes acenderam ainda mais alto do que a altura de uma pessoa e devoraram a mulher. Ela riu e amaldiçoou o Insaneli. Nas chamas, verei seu paraíso astuto ser demolido. Nas chamas, verei sua fabulosa casa de Deus desmoronando. Nas chamas, vou ver vocês piorarem eternamente. Ponto. Seus emocionantes gritos e maldições ficaram nos ouvidos de todos até que ela foi reduzida a cinzas. No entanto, Xia Feng ficou completamente atordoado desde antes, quando a cruz explodiu com uma luz deslumbrante. Esta não é a Europa medieval. Este é um mundo onde a magia realmente existe. Meu nome é Lucien. Capítulo 2. O conhecimento que veio comigo. Tradutor. Cris sublinhado Leon editor. Vermilion. No centro da praça, a bela bruxa de preto havia sido completamente reduzida a cinzas. No entanto, sua risada maníaca e maldições ainda estavam lá. Muitas pessoas estremeceram de medo e olharam ao redor, depois seguiram o bispo até a catedral onde começaram a rezar e confessar seus pecados. Lucien sentiu como se a luz brilhante ainda estivesse presente na praça. Ele ainda podia sentir o poder sagrado e dominante que a luz continha. Xia Feng ficou tão chocado que já havia decidido aceitar sua identidade como Lucien. Ele precisava enterrar seu passado no fundo de seu coração, com medo de que as pessoas neste mundo pudessem considerá-lo mal também. O poder divino é tão incrível. Em vez de se sentir maravilhado ou até aterrorizado por esse poder como as pessoas comuns, Lucien estava se perguntando se ele poderia ter uma chance de aprender. Neste momento, Lucien levou um tapa tão forte no ombro esquerdo que quase perdeu o equilíbrio. Oh, meu pobre pequeno Evans! Graças a Deus! Graças a Deus, você não tem que sofrer como seu pobre pai. Um bom rapaz como você merece a graça de Deus.
Lucien foi arrancado de seus pensamentos. Ele encontrou uma mulher de meia idade, que tinha o dobro do seu tamanho, enxugando as lágrimas de alegria enquanto dava tapinhas no ombro dele com as palmas enormes que pareciam patas de urso. Lucien conseguiu se mover um pouco para escapar de sua palma, o que quase o fez tossir sangue. Ele abriu a boca, mas não conseguiu falar uma palavra. Ele não sabia o nome dela, nem mesmo seu próprio nome completo. Ele deveria ser Lucien Evans. Depois de observá-lo parado ali, a mulher tinha um olhar ainda mais triste em seu rosto. Meu pequeno Evans. Você ainda está sofrendo de sua doença mental. Olhe para você, tão magra. Xia Feng estava envergonhado porque não havia adquirido nenhuma memória de Lucien. Ele também tinha medo de deixar as pessoas saberem que ele não era o verdadeiro Lucien. De uma certa perspectiva, sim, o corpo de Lucien agora estava sendo genuinamente ocupado por outra pessoa. Felizmente, um homem de meia idade ao lado da mulher de meia idade parou. Alisa, não fale muito com o pequeno Evans. Ele acabou de se recuperar. Ele deve estar se sentindo cansado agora. E vem, ajude sua mãe e vamos para casa. O homem de cabelos loiros era meio magro com as costas levemente inclinadas para frente. Mas Lucien ainda podia dizer que ele era um cara bonito em seus dias de juventude. Para Lucien, o homem era como um anjo, que o salvou dessa situação difícil. Obrigado, tia Lisa. Estou bem. Só estou um pouco tonta. Lucien respondeu com cuidado. O menino, e vem, que arrastou Lucien aqui para ver a bruxa, estava segurando o braço de sua mãe. Ele fez uma cara engraçada e disse para sua mãe, eu sabia que ele não ia morrer. Só que você sempre pensa que ele ainda é um bebê que precisa ser cuidado o tempo todo. Tia Lisa ainda estava enxugando as lágrimas. Evans, é tão bom ver que você está melhorando agora. Ela merecia isso. Aquela maldita bruxa maldita. Ela continuou resmungando enquanto caminhava. Quando ela se mudou para perto de sua casa, ela parecia tão bonita e agradável. Eu estava até pensando em casá-la com meu pequeno John. Mas ela era uma bruxa. Ela tentou roubar os corpos enterrada no cemitério para experimentar seus feitiços malignos. Graças a Deus. O vigia noturno da Inquisição a pegou em flagrante enquanto roubava. Não posso nem imaginar se ela tivesse conseguido, quantas pessoas morreriam em nossa área. Seguindo-os, Lucien teve uma breve visão geral do que aconteceu com as palavras de Alisa. A mulher foi pega pelo vigia noturno. Como seu vizinho, Lucien também foi submetido ao interrogatório da Inquisição. Eles provavelmente usaram algum tipo de feitiço sagrado nele que o afetou mentalmente. Então eles descobriram que ele era inocente, mas, ao mesmo tempo, machucaram seriamente o verdadeiro Lucien. Ele morreu depois disso portanto, Xia Feng teve a chance de possuir seu corpo. O homem notou que Lucien permaneceu em silêncio o tempo todo. Ele deu um tapinha no ombro de Lucien, confortando em voz baixa. Ela é assim. Apenas ignore-a. Lucien assentiu. O homem olhou para Lisa por trás e suspirou. A Lisa, ela era uma garota tão agradável e bonita no passado, mas depois que ela deu à luz John, ela era como ser controlada pelo demônio. Apenas um ano depois que nos casamos, ela ficou assim. Ele suspirou emocionalmente novamente. Ele pausou um pouco e acrescentou, eu não sou mais um oponente adequado para ela, no entanto. Lucien ainda estava sofrendo com suas grandes mudanças de humor. Ele forçou um sorriso e não disse nada. Ele ainda não sabia o nome do homem. De alguma forma, Alisa ouviu a reclamação do marido. Ela soltou uma bufada de desprezo. Joel, o bardo, você, que já foi cheio de paixão e romance, o jovem que veio aqui para perseguir seu sonho de música, é um bêbado incorrigível agora. Joel sorriu sem jeito. A Alto é a cidade de Psalm. Inúmeros jovens estão migrando para a cidade em busca de seus sonhos. Mas quantos deles conseguem? A propósito, Alisa, eu parei de beber, desde que John começou a trabalhar. Tia Lisa olhou para trás e olhou para ele, graças a Deus. Você entende que colocamos todas as nossas esperanças em John e vem. John é um bom menino. Ele trabalhou tão duro e foi selecionado por Sir Knightven como seu escudeiro. Se John conseguir despertar a bênção em seu sangue e ser condecorado pelo Grão-Duque, então nosso filho pode ser um senhor, uma nobreza respeitável. Joel estremeceu ligeiramente sob o olhar severo de sua esposa, que naquele momento pensou em Lucien. Oh! Sinto muito, pequena Evans. Alisa parou e piscou para Joel pedindo ajuda. Eu não quis dizer isso.
Você é talentoso também. Você só precisava de mais treinamento quando era mais jovem. Mas o pedido de desculpas não ajudou muito com a situação. Joel riu alto deu um tapinha no ombro de Lucien novamente. Ele está bem. Nosso Lucien é o cara que vai levar adiante meu sonho de me tornar um músico. Lucien não estava realmente prestando atenção neles. Ele sem entusiasmo disse com uma risadinha, sim. Eu quero ser um músico. Vendo Lucien rindo, Alice sentiu-se aliviada e continuou a resmungar novamente, o que na verdade ajudou Lucien a saber mais sobre a cidade. A cidade de Alto era uma cidade grande e próspera, localizada perto da Cordilheira das Trevas. Gozava da fama de cidade do Salmo e estava cheia de oportunidades. Esta área foi nomeada Aderon, que era o lugar onde os povos mais pobres de Alto se reuniam. Além disso, por causa de sua ausência por doença nos últimos dias, Lucien já havia perdido o emprego de porteiro no mercado. Um momento depois, os quatro chegaram na frente da casa de Lucien. A Lisa convidou Lucien para jantar, mas ele recusou educadamente. Obrigada, tia Lisa, mas preciso descansar um pouco mais. Antes de sair, o pequeno Ivan se aproximou de Lucien e perguntou curioso, Lucien, quando você decidiu se tornar músico? Você nunca me contou sobre isso antes. 5 minutos atrás, Lucien respondeu sem emoção, eu vejo. Ivan assentiu com admiração. Depois de entrar em seu barraco, Lucien trancou a porta por dentro. Sentou-se inconscientemente e enterrou a cabeça nos cotovelos. Sem brincadeira. Estou em um mundo diferente. Um mundo louco onde a magia realmente existe. Neste mundo, eles queimam pessoas vivas. Com forca. As fortes emoções de Lucien finalmente explodiram. Ele ficou surpreso e assustado. Xiafeng era meio tímido e não tinha muita experiência em seu próprio mundo. Antes, ele muitas vezes entrava em pânico diante de situações difíceis, mas desta vez, o próprio Xiafeng ficou surpreso ao ver como ele conseguiu manter a calma até agora. As dificuldades forjam uma pessoa mais forte. O tempo passou e a noite chegou. Lucien finalmente se acalmou, desde que ele decidiu viver neste período de tempo. Agora ele não deveria entrar em pânico, se preocupar ou ter medo. Ele deve planejar seu futuro com cuidado. Se ele morresse de novo desta vez, ele tinha certeza que seria para sempre. Ele parou de se preocupar com seus pais e amigos. Quando ele estava prestes a planejar o que fazer a seguir, a fome o atingiu. Parecia que havia um fogo queimando dentro de seu estômago. Lucien engoliu a saliva várias vezes e decidiu encontrar algo para comer primeiro. Ele caminhou em direção ao único caixote em seu lugar. Dentro da caixa grande, exceto por algumas roupas velhas, havia 2 pedaços de coisa preta em forma de pão e 7 moedas de cobre. A fome controlava seu cérebro. Lucien deu uma grande mordida apressadamente. Rachadura. Essa mordida quase destruiu os dentes da frente de Lucien. Que diabos? É como um clube de madeira? Demorou um bom tempo para Lucien ter certeza de que a coisa que ele estava segurando era um pão de verdade, que era duro o suficiente para nocautear um adulto. Lutando contra a fome, Lucien encontrou algumas pedras no caixote e começou a assar o pão. Porco assado marrom, asas de frango picante, carne assada, frango com pau. Ele murmurou enquanto olhava para o pão enquanto estava sendo assado. Quando o pão ficou um pouco macio, Lucien não se conteve e deu uma mordida apressada. Era como mastigar um pedaço de madeira. Mas, isso era tudo que Lucien tinha. Ele devorou o pão e suspirou. Prefiro morrer se vou comer isso todos os dias. Preciso ganhar mais. Não quero viver assim. Depois pensou no bispo e nos pastores. Bem vestidos, eles pareciam tão nobres com seu incrível poder divino. Lucien se sentiu animado. Eu me pergunto se eu poderia aprender esse poder e me tornar como um deles. Mas no momento seguinte ele mudou de ideia. Não. Uma pessoa como eu indo à igreja, é como se eu pedisse que me queimassem em cinzas. Não sei se existem outras maneiras de lá, digamos. Aquela benção. E todo o conhecimento que aprendi no meu mundo anterior, ainda é útil aqui. Enfiando o pão na boca, Lucien começou a pensar em como ganhar a vida. Quando ele estava recuperando o conhecimento que aprendeu na universidade, ele encontrou algo surpreendente presente em seu cérebro. Depois de dar uma olhada de perto, os olhos de Lucien se arregalaram de surpresa. Esses são os livros da biblioteca. Eles também vieram aqui. Comigo. Todos os
Livros reunidos na biblioteca estavam presentes em sua mente. Em vez de descrevê-los como memórias ou, digamos, conhecimento do próprio Lucien, eram mais como projeções ou imagens colocadas em diferentes categorias, prontas para serem lidas por Lucien a qualquer momento. Lucien tentou lê-los com grande curiosidade. Mas, Lucien descobriu que não poderia abrir a maioria deles. Eles estavam trancados. Capítulo 3. Meia-noite. Tradutor, Cris sublinhado Lyon editor, Vermilion. Desde que Lucien de alguma forma conseguiu vir para este mundo completamente diferente, ele não estava tão surpreso ou assustado ao descobrir que ele realmente tinha uma biblioteca inteira em sua mente. O que mais o confundia era que a maioria dos livros estava trancada. Ele tentou manter a calma para que os visuais dos livros pudessem ser mais sólidos ou substanciais como entidades. Ele passou por eles um por um e registrou os que podiam ser lidos e os que não podiam. História. Sem problemas. Economia. Sim. Artes. Tudo bem. Matemática, física, química e biologia. Alguns deles estão bloqueados. É porque estou em um mundo diferente, então não posso ler esses livros. Ainda posso obter o conhecimento que adquiri na minha universidade, mas não foi bloqueado. A maioria dos livros desbloqueados era do ensino médio ou do ensino médio, o que era uma quantidade pequena em comparação com as referências de ensino da Biblioteca Geral de uma universidade. Havia vários outros livros trancados lá. Lucien estava fraco demais para passar por cada categoria e logo não conseguiu mais se concentrar. Ele arrastou os pés de volta para a cama para dormir bem, para que pudesse enfrentar melhor seu segundo dia neste mundo. Apenas um pedaço de pão foi deixado lá. A sobrevivência sempre foi a prioridade. Lucien também entendia isso. Quando sua mente estava ficando embotada e ele quase entrou em seu doce sonho, o guincho penetrante de um rato e ruídos de madeira mordendo o acordaram. Ratos. No início, ele não prestou muita atenção a isso. Ele se virou na cama e estava pronto para adormecer novamente. Mas o barulho estava ficando mais alto e mais perturbador, como se alguém estivesse rangendo os dentes em uma pedra. Lucien não conseguia mais dormir. Ele tentou cobrir os ouvidos com o cobertor, mas a tentativa foi em vão. O barulho tinha um poder penetrante, e parecia que vinha de todas as direções. Puta merda. Sentindo-se frustrado, Lucien amaldiçoou em voz alta. Ele estava quase ficando louco. Comida tinha gosto de madeira, roupas grosseiras irritavam sua pele, o velho cobertor estava cheio de buracos. Agora ele não conseguia nem dormir direito. Squeak. Squeak. Ele ouviu ruídos estridentes como se milhares de camundongos estivessem arranhando uma parede. Lucien rangeu os dentes de raiva. Ele decidiu matar um ou dois dos ratos para assustar o resto deles. Ele saiu da cama e tentou ouvir com atenção. Eu tenho que me livrar desta vida. Em breve. Soluço. Soluço e choro. Agora era como se alguém estivesse chorando. Lucien tentou se concentrar, mas descobriu que havia apenas um choro horrível e amargo que permanecia ali. Alguém estava chorando. À meia-noite. O coração de Lucien estava batendo rápido, seu cérebro corou. Todos os pelos de seu corpo se eriçaram. O vento gelado da noite soprou pela porta quebrada. Lucien agarrou o pão duro para se defender. A voz chorosa agora soava como uma música miserável. Lucien estava ainda mais assustado agora. É um mundo de poder mágico e divino. Provavelmente há fantasmas e espíritos também. Respirando fundo, Lucien tentou ao máximo se acalmar e foi em direção à porta. Alguém estava chorando tristemente. A noite estava tão quieta. Era como se todos os seus vizinhos estivessem perdidos em seus sonhos. Está vindo. Do lado direito da parede. Quanto mais perto Lucien chegava da porta, mais claro ele podia ouvir a voz chorando. Espere. A bruxa. A bruxa morava lá. Ele ficou surpreso, mas o lugar dela foi completamente incendiado pela igreja. Talvez eles perderam alguma coisa, como uma câmara secreta. Ela pode ter armazenado seus experimentos viciosos lá. A mente de Lucien se afastou um pouco. Uma câmara secreta. Como muitos romances que ele leu antes, ele provavelmente poderia encontrar o tesouro da bruxa ou até mesmo notas sobre magia. O choro lancinante o arrastou de volta à realidade. Sim. Caia na real. Algo deve estar aguardando lá. Como posso lutar contra um fantasma com um pão nas mãos? Provavelmente eu seria morto e possuído pelos fantasmas do mal. Ele ficou mais cuidadoso agora. Lucien estava feliz que sua mente não fosse controlada pela ganância.
Mas ele também não queria ficar esperando aqui. Ninguém sabia se o fantasma tentaria vir atrás dele. Lucien estava pensando, muito rápido. No momento, ele reuniu toda a força que pôde reunir e cuidadosamente agarrou a maçaneta da porta. O pão em sua mão estava agora encharcado de suor. Ele abriu a porta lentamente. Estava muito escuro lá fora e ele podia ouvir o som sibilante do vento frio. Não havia nada de aterrorizante ali, e depois que ele saiu de seu barraco a voz chorosa diminuiu um pouco. Ele se sentiu um pouco aliviado e respirou fundo, então começou a gritar o mais alto que podia: fantasma! Há um fantasma aqui! Foi tão alto que até o próprio Lucien ficou surpreso. Então veio uma série de latidos dos cães selvagens, e Lucien começou a correr loucamente para a catedral. Esses caras eram profissionais desse tipo de coisa. Como o vizinho anterior da bruxa, ele ainda poderia estar sob a vigilância da igreja e havia mais um benefício. O pedido de ajuda de Lucien por conta própria poderia ajudá-lo a ganhar um pouco de sua confiança enquanto reduzia a suspeita. Lucien gritou alto para acordar os outros vizinhos para que, se tentassem roubar o tesouro e incriminá-lo ou até matá-lo por isso, não conseguiriam fazê-lo na frente da multidão. Ele tentou o seu melhor para pensar em todas as medidas para salvar sua vida em tão pouco tempo. Logo, ele viu a catedral à sua frente com a luz de velas saindo das janelas. 2 guardas blindados estavam guardando o portão da frente. Vendo Lucien correndo na direção deles em pânico, um dos guardas puxou metade de sua espada para ficar alerta. "O que você está fazendo aqui?" O outro guarda perguntou enquanto estendia a mão para parar Lucien. Lucien respondeu com voz trêmula: "Fantasma. Há um fantasma lá. No lugar da bruxa." O guarda ficou nervoso depois de ouvir isso. Como um guarda recém-recrutado, ele não sabia dizer se Lucien estava dizendo a verdade ou não. Então, ele pediu ao seu parceiro para ficar e voltou para a catedral para apresentar-se ao pastor de plantão esta noite. O barulho de sua cota de malha gradualmente desapareceu, enquanto ele desaparecia na escuridão. Pouco tempo depois, um jovem pastor loiro de túnica branca saiu pelo portão com o guarda. O pastor tinha um rosto fino. Ele caminhava em um ritmo elegante. "Sou o pastor Benjamin. Você pode me contar o que aconteceu?" Os 2 guardas estavam parados em silêncio, com medo de que qualquer barulho deles pudesse perturbar o pastor Benjamin. Lucien, educado e sinceramente, descreveu em detalhes como ele ouviu a voz do fantasma chorando, como ele saiu de seu lugar e correu para cá pedindo ajuda. Depois de ouvi-lo, Benjamin deu a Lucien um sorriso gentil. "Você fez bem, meu filho. Sua coragem mostra a sua devoção a Deus." Então ele ordenou aos guardas: "Thomson, tragam Gary, Paul e os outros 2 cavaleiros aqui." A bruxa era apenas uma aprendiz. Portanto, não há necessidade de relatar isso ao bispo. "Sim, meu senhor", Thomson respondeu com reverência. Embora Benjamin fosse apenas um pastor de nível elementar, ele era capaz de lidar com as armadilhas ou feitiços deixados por um aprendiz de feiticeiro. Havia uma enorme lacuna entre um pastor formal e um aprendiz. Benjamin perguntou o nome de Lucien e parou a conversa quando os outros 4 cavaleiros chegaram. Eles também usavam cotas de malha, mas pareciam muito mais imponentes em comparação com os outros 2 guardas. Uma multidão já havia se reunido a alguma distância da cabana queimada da bruxa. A luz das velas tremeluziu como estrelas espalhadas como se acompanhassem a lua no céu. Lucien descobriu que a lua neste mundo era prateada. As pessoas pararam de sussurrar quando Benjamin apareceu. A multidão de repente se sentiu aliviada e começou a se aproximar da cabana da bruxa enquanto conversava entre si. "Não ouço nada. Não importa se é verdade ou não, não faz mal fazer uma purificação aqui." Mas Lucien ainda podia ouvir a voz chorando. Ele pensou consigo mesmo: por que essas pessoas não podem ouvi-lo? Benjamin, como se soubesse o que estava pensando, respondeu calmamente a Lucien: "Sim. Há fantasmas presentes aqui." Obviamente, ele ouviu, assim como os 4 guardas, que acenaram para mostrar seu consentimento. Capítulo 4 Olhos Escarlates. Tradutor: Cris sublinhado Leon. Editor: Vermilion. O pastor Benjamin dirigiu-se elegantemente para a cabana da bruxa em ruínas. Ele falou em voz baixa e gentil: "Bruxas cruéis, elas exploram a psique e a consciência das pessoas. Especialmente como a noite de hoje, quando a lua prateada está presente no céu. Essa mulher, felizmente, não ganhou nenhum poder sombrio real. Seus feitiços só podem afetar vários indivíduos no máximo.
Ele estava esclarecendo porque apenas Lucien podia ouvir a voz chorando. Antes que Lucien pudesse perguntar, como se soubesse o que queria perguntar, Benjamin estendeu as mãos usando luvas brancas e continuou: somos abençoados. Assim, somente, nós podemos ouvir os ímpios chorando. Quando Benjamin disse isso, os 4 guardas imediatamente começaram a desenhar cruzes em seus peitos e começaram a gritar ao mesmo tempo: só a verdade vive para sempre. Eles ficaram mais animados enquanto falavam. A multidão começou a orar também. Só a verdade vive para sempre. Este é o poder da divindade. Pastor Benjamin é verdadeiramente abençoado por Deus. O rosto de Benjamin agora parecia mais solene e sério. Ele lentamente abriu as mãos e soletrou uma palavra estranha: passo. Instantaneamente um lençol de luz branca cobriu as ruínas como se estivesse vindo da lua. Na luz branca, um pequeno buraco escarlate emergiu na parede quebrada conectando-a à casa de Lucien. Como as pessoas ao redor, o poder misterioso também chocou Lucien. Mas, em vez de se impressionar e respeitar como a multidão, ele ansiava pela divindade. Benjamin colocou as mãos para trás e ordenou: Gary, essa é a porta. Não tem nenhuma armadilha. Vai e abra. Gary estufou o peito, quando o som de sua cota de malha se chocando veio: sim, meu senhor. Quando Gary passou por eles, Lucien ouviu Benjamin reclamando em voz baixa: aqueles bastardos arrogantes da Inquisição. Exceto detecção de armadilha mágica, eles nunca se incomodam em checar 2 vezes com detecção de porta secreta. Eles não podem ser tão irresponsáveis só porque ela era um aprendiz. Gary, sem esforço, derrubou a parede com seu músculo forte. O outro guarda puxou sua espada pesada e golpeou ferozmente. Um buraco negro apareceu no canto da parede. Era um buraco estreito, o suficiente para apenas uma pessoa passar. Um cheiro fétido veio dele, o que fez Lucien quase vomitar. Lucien deu alguns passos para trás e notou que Benjamin estava cobrindo o nariz e a boca com a mão direita, com as sobrancelhas franzidas. Gary relatou: este túnel leva aos esgotos. Benjamin ainda franzia as sobrancelhas. Sua voz abafada veio de sua boca coberta: você tem certeza? Sim, podemos ver o esgoto daqui. Gary tinha certeza. Como um pastor elegante e nobre da família Rafatia muito estabelecida e honrada, Benjamin estava mais do que relutante em descer para os canos sujos e fedorentos. Ele ainda não havia dominado um feitiço purificador, então ele deve confiar nas runas e instrumentos de divindade. Mas ninguém sabia quanto tempo levaria para encontrar a câmara da bruxa. Apenas um aprendiz de feiticeiro, uma insígnia da santa verdade seria suficiente. Benjamin voltou os olhos para Lucien. Sua voz tornou-se solene novamente. Lucien, você já viveu perto daquela bruxa cruel. Algo maligno deve ter contaminado você. Mas sua devoção a Deus me tocou, e você merece uma chance de purificar o mal ali dentro, assim como a si mesmo. Vai, Lucien, vou te emprestar meu distintivo para te ajudar. Que Deus te abençoe. O cérebro de Lucien começou a zumbir como se tivesse acabado de ser martelado. Ele pensou que tudo ia ficar bem depois que ele foi até o pastor Benjamin e os guardas. Mas, o pastor lhe disse para ir até lá. Ele era apenas um cara comum, que recentemente se recuperou de uma doença, mas agora ele tinha que ir para a clandestinidade para enfrentar o diabo. Eles estavam brincando. Vendo o rosto pasmo e hesitante de Lucien, Benjamin gentilmente perguntou: você está dizendo? Não. Lucien ficou apavorado ao ouvir a voz gentil de Benjamin. Se ele se recusasse, ele poderia ser novamente suspeito pela igreja. Além disso, Benjamin lhe emprestará o distintivo mágico e seus guardas deveriam ir com Lucien. Lucien pensou que esta missão não seria tão perigosa. Mas Lucien não tinha escolha. A multidão estava louvando a generosidade do pastor Benjamin e a misericórdia de Deus. Lucien deu um sorriso amargo e respondeu: não. Essa seria a minha honra. O pastor simplesmente ignorou a amargura de Lucien. Ele tirou o distintivo em seu pescoço e o entregou a Lucien. Esta é a insígnia da santa verdade. Vou lançar um feitiço de bênção em você também, para que você possa se concentrar melhor. Quando você canta o feitiço e toca o distintivo, você pode chamar o poder de Deus. Ao ouvir suas palavras, Lucien se acalmou um pouco, então começou a ficar curioso sobre o distintivo. Era um distintivo de ouro embutido com uma cruz branca brilhante,
em torno da qual havia diferentes linhas e padrões, como círculos, quadrados, triângulos, estavam ligados entre si, dando-lhe um ar ainda mais misterioso e solene. Quando Lucien estava segurando o distintivo, ele sentiu um poder gentil e amoroso penetrando por todo o seu corpo. Mesmo na noite fria, Lucien sentiu como se estivesse sob o sol quente. O distintivo contém 2 feitiços inferiores, cura de lesões leves e menores. Além disso, contém 3 feitiços de nível 1, escudo de luz, espada de luz e ataque sagrado. Cada um pode ser usado uma vez por dia. Agora, preste atenção aos cânticos. Como um indivíduo comum, Lucien entendia o quão importante esses feitiços eram para ele. Os feitiços não eram longos, mas seu tom era difícil de dominar. Demorou um pouco para ele mal se lembrar deles. Benjamin estendeu a mão novamente, lançando um feixe de luz branca em Lucien. Lucien se sentiu revigorado e muito mais saudável depois que a luz desapareceu. As vozes das pessoas também se tornaram mais claras para ele. Esse cara recebeu o distintivo do pastor Benjamin. Ó! Benevolente Lord Benjamin! Nós louvamos a Deus. Louvamos o pastor. Lucien esperou e observou Benjamin lançando bênçãos sobre os guardas. Sempre havia um intervalo de 2 a 3 segundos entre seus lançamentos. Após a preparação, Benjamin disse: Paul, você fica na entrada aqui. Gary, Ossun, Corella, vocês vão com Lucien. Seu rosto ficou sério quando ele desenhou uma cruz no peito. Que as luzes de Deus te abençoem. Só a verdade vive para sempre. Aqueles guardas ficaram energizados e começaram a gritar. Lucien estava um pouco lento, parado ali ele se sentia envergonhado. Enquanto caminhavam em direção ao túnel, o guarda, Paul, aproximou-se de Benjamin e perguntou em voz baixa: Meu senhor, por que ele? Com o distintivo e os feitiços, os guardas também poderiam trazer o poder. Apesar do fato de serem mais lentos do que os pastores, ainda eram muito melhores do que um menino fraco. Se Benjamin não quisesse descer sozinho, ainda podia pedir aos guardas que fizessem o trabalho. O pastor olhou para a entrada da passagem secreta e respondeu lentamente: Sua alma é mais forte do que a média das pessoas. Ele pode fazer o trabalho melhor. Ele é muito velho para ser ensinado, no entanto, acrescentou. Ponto. O cheiro misturado e fedorento dentro do buraco fez Lucien quase vomitar. Você mora em Aderon e não gosta do cheiro de cachimbo. Parece que todos vocês estão vivendo uma vida melhor do que eu pensava. Na cidade de Chantilly, pessoas pobres sem onde se esconder vivem nos esgotos. Corella, um cara de cabelo preto e maçãs do rosto grandes, comentou inesperadamente. Antes que Lucien abrisse a boca, Gary se moveu e silenciou Corella. Este encolheu os ombros e parou de falar. Ele deu um passo à frente e pulou nos canos, seguido por Lucien. Lucien pisou em algo escorregadio. Depois de dar uma olhada de perto, ele descobriu que eram musgos estranhos. Eles estavam por toda parte e iluminavam levemente todo o espaço. Gary manteve sua voz baixa. Eu, Ossun e Corella somos cavaleiros escudeiros de alto nível. Vamos tentar o nosso melhor para protegê-lo. Quando estiver em perigo, invoque a espada de luz o mais rápido possível. Ele usava bigodes loiros. Cada movimento dele era calmo e confiante. Ele parecia o líder reconhecido dos 4 guardas. Gary estava segurando a espada na mão direita e um pequeno escudo na esquerda. Ele assumiu a liderança e se aprofundou na escuridão. O choro miserável foi aumentando cada vez mais alto. Originou-se de todos os lados. Para as pessoas comuns, era quase impossível dizer a direção. Mas, os guardas especialmente treinados e abençoados Lucien podiam facilmente descobrir de onde vinha o choro. Ninguém estava morando aqui como Corella mencionou. Todo o espaço estava terrivelmente silencioso, exceto pelo persistente choro amargo. Passaram por várias bifurcações e pararam em uma curva normal. Gary olhou para a parede que estava totalmente coberta por musgo verde escuro, dizendo a Lucien com uma voz fria: Invoque a espada de luz. Aterrorizado e animado, Lucien se acalmou com a ajuda de Blessing e começou a se concentrar no distintivo pendurado em seu pescoço, sentindo o poder quente e suave nele. Ele colocou a mão esquerda no distintivo e o esfregou suavemente, e ao mesmo tempo sussurrou: Geisairon. O espírito de Lucien se misturou com a luz branca e começou a se formar em uma espada brilhante. Esta é a minha voz. Lucien ficou surpreso. Sua voz soou profunda e rouca. Lucien agarrou a espada. Ele podia sentir o poder.
A ordem de Gary o puxou de volta à realidade. Corte a parede aí. Seu corpo tremeu levemente. Lucien não sabia o que iria enfrentar. Magia poderosa. Fantasma do mal. Armadilha fatal. Ele não tinha ideia. Corella zombou dele. Lucien sabia que não tinha outra escolha. Ele respirou fundo, cerrou os dentes e gritou alto em sua mente: a morte não é grande coisa. Ele cortou a parede escorregadia nojenta com toda a sua força. A pedra era como um monte de lama diante da espada. Algo estranho foi cortado por dentro também. Lucien sentiu algo quebrando, com gás escuro vazando e desaparecendo sob o fio da espada. A parede desabou completamente. Atrás da parede, havia uma escuridão, infinita e profunda. De repente, 2 pontos estranhos, frios e horríveis de vermelho surgiram na escuridão. E então mais e mais manchas escarlates começaram a surgir, densamente pontilhadas. Pareciam pares de olhos. Capítulo 5. A mudança repentina dos eventos. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion confrontando aqueles olhos vermelhos. Lucien sentiu que suas mãos e pernas estavam tremendo, sua cabeça zumbindo. Diferentes pensamentos sobre o que ele deveria ou não fazer o dominaram. Então ele ficou ali parado. Distintivo. Eu ainda tenho o distintivo. O distintivo era seu maior apoio. Quando Lucien estava tentando se concentrar e lançar o feitiço do escudo, um grito repentino de Gary quase o aterrorizou. Luz lançada. A voz de Gary era calma e decisiva. Ele gritou alto para trazê-los de volta à realidade do medo. Certo. Lucien percebeu que sua principal prioridade era poder ver claramente. Ele esfregou o distintivo e murmurou: Gaia. Uma bola de luz branca apareceu na frente deles e afastou a escuridão. Então Lucien os viu, ratos de olhos vermelhos de tamanho normal. O chão, as paredes e até uma estranha planta em forma humana estavam todos cobertos com os ratos pretos como um enxame louco, dando arrepios em Lucien. Os ratos também viram seus inimigos. Assim que a luz apareceu, eles começaram a gritar e inundar os humanos. Nesse momento, conseguiram vislumbrar o aposento. No canto havia uma escrivaninha com 3 livros brilhantes. Outra mesa plana, larga e de aparência estranha estava no centro da sala, desenhada com diferentes padrões estranhos, como vermelho, azul ou verde, semelhante ao emblema da Santa Verdade. Havia também alguns pequenos fogões, panelas e garrafas de vidro. Mas eles não tiveram tempo suficiente para perceber os detalhes, pois aqueles monstros malucos e fedorentos já pularam na frente deles. Osson e Corella seguravam suas espadas e escudos, de costas para Gary, em uma formação simples. O rato líder se jogou direto em Lucien. Sua boca estava bem aberta, mostrando suas 2 presas longas e afiadas. Lucien ergueu sua espada de luz e atirou apressadamente na cabeça do rato de olhos vermelhos. No entanto, ele estava muito nervoso para prever o movimento do rato, e a lâmina errou, embora a luz que saía da espada ainda a pegasse. Lucien podia sentir o cheiro da carne queimada do rato. Sua pele ficou preta e enrolada para dentro. Mas o rato não parou e já estava na frente do rosto de Lucien como se não pudesse sentir a dor. Ele podia sentir o cheiro de podridão vindo de sua boca. Lucien estava nervoso demais para tomar a decisão certa. Ele tentou levantar a espada mais uma vez e ao mesmo tempo estendeu a mão esquerda para tentar se defender. Devido ao seu pânico, ele quase deixou cair a espada. Sentindo-se desesperado, Lucien não pôde deixar de observar a criatura prestes a cravar seus dentes afiados em seu peito. Nesse ponto crítico, uma lâmina brilhante chegou e cortou o rato diretamente, dividindo em 2 partes. Não entre em pânico. Proteja suas partes vitais. Você ainda tem o feitiço de cura. Comandou Gary. Corella também ordenou com uma voz afiada: seu idiota. Vem aqui com a gente. Você quer morrer de pé na frente? Eles sabiam que Lucien era o único cara entre eles com um distintivo, o que era muito importante para eles. Eles provavelmente poderiam sobreviver enfrentando esses ratos insanos sem nenhum feitiço, mas ninguém sabia o que os esperava em seguida. Lucien tentou se acalmar. Os guardas eram bem treinados, então, ao enfrentarem perigos, sabiam o que deveriam fazer. Mas Lucien, um garotinho, não conseguiu se proteger. Ninguém nasceu para lutar, ou com a capacidade de manter a calma diante dos perigos. Nesta primeira luta real, a orientação de um guarda experiente como Gary seria uma lição preciosa para Lucien no futuro. Depois de um momento, Lucien finalmente se acalmou.
Enquanto golpeava com sua espada, ele gradualmente recuou e se juntou aos guardas. Agora, em vez de um ou dois, centenas de ratos começaram a atacá-los insanamente. A espada de Lucien era afiada e esplêndida. Quando ele a balançou, a espada estava cercada por uma auréola, e Lucien podia ver uma imagem quase sólida dela através de seu caminho. De acordo com o comando de Gary, Lucien empunhava a espada de luz para protegê-los. Qualquer rato que se deparasse com ele era cortado ao meio por sua lâmina. Os cortes ardentes queimaram órgãos de ratos e a pele chamuscou sem deixar cair uma única gota de sangue. Alguns dos golpes falharam, mas mesmo assim o pelo e a pele carbonizaram e ficaram mais lentos, batendo no chão bem antes de Lucien. Os 3 guardas eram responsáveis pelos restantes. Ah, ótimo trabalho, garoto. Corella assobiou. Mas Lucien não se sentiu satisfeito. Ele podia sentir que o poder da espada estava diminuindo gradualmente. Gary ainda estava criando os restantes. Calma. Temos poder suficiente para lidar com esses monstros. Uma nova onda de ataque veio novamente, como um enxame negro. Lucien estava melhorando rapidamente. Embora ainda preocupado, ele decidiu confiar em si mesmo e nos 3 guardas. Os corpos cortados de ratos mortos caíram no chão como gotas de chuva, mas alguns ratos de olhos vermelhos ainda conseguiram passar pela defesa e se moveram rapidamente em direção a eles. Eles não podem lidar com todos eles. Lucien estava pensando preocupado. Ninguém poderia empunhar uma espada tão rápido. Claro, eles estavam lutando não apenas com suas espadas. 2 pequenos escudos de prata cooperavam com as espadas. Os loucos ratos saltadores não conseguiram parar a tempo e bateram diretamente no metal. Muitos estavam se contorcendo no chão e morreram logo. Corella riu. Você não pode ser um bom cavaleiro sem um escudo. Após várias rodadas de ataque, os ratos de olhos vermelhos mudaram seu padrão. Em vez de se jogarem diretamente em seus rostos, alguns começaram a se aproximar pelo chão, enquanto outros escalaram a parede para atacá-los de cima. A situação voltou a ficar séria. Deixe aqueles que vêm de cima para mim. O alto Ossun, que estava em silêncio o tempo todo, disse a eles. Lucien assentiu com apreço, empunhando sua espada leve para se defender dos ratos no chão. Escudo de luz? Ainda não. Gary balançou a cabeça. Eles eram como um pequeno barco flutuando em um oceano rugindo. Eles podem ser facilmente destruídos. De repente, Ossun errou um rato, que caiu diretamente no ombro de Corella. O rato deu-lhe uma mordida amarga no pescoço. Corella gemeu de dor e contraiu o ombro. Eu fui mordido. Está dormente lá. Seus dentes devem ser venenosos. Ele jurou amargamente. Deixe-me fazer a cura. Lucien estava prestes a esfregar o distintivo, mas foi interrompido por Gary. Corella ainda pode aguentar lá. Há muitos ratos. Salve, depois. Aí. Antes de terminar, Gary foi mordido sob a rótula. Logo os guardas começaram a se concentrar em suas partes desprotegidas. Mas ao contrário daqueles que usavam rótulas, botas e cotas de malha, Lucien estava apenas vestindo roupas curtas de linho. De repente, ele foi mordido no tornozelo. Sentindo dor e dormência de seu tornozelo, Lucien quase perdeu o equilíbrio. Ele sentiu sede ao mesmo tempo. Ele queria água. Proteja-se. Levante seu escudo de luz primeiro. Então use a cura. Comandou Gary. Metade dos ratos já estavam mortos. Lucien rapidamente se concentrou e esfregou o distintivo. Simen. Um escudo branco de luz apareceu e o cobriu. Ele precisaria de mais tempo para lançar outro feitiço, então deu um passo à frente, tentando cobrir seus companheiros sobre o escudo e a parede de espadas. Depois de alguns segundos, Lucien se concentrou novamente. Ele esfregou o distintivo. Gordi. Uma luz branca irradiou da cruz e cobriu seu tornozelo. A sensação de entorpecimento desapareceu instantaneamente. Embora Corella e Gary ainda estivessem feridos, a situação havia mudado. O número de ratos de olhos vermelhos diminuiu, então Lucien aproveitou a chance e curou os feridos também. Apunhalando o último rato, Corella suspirou levemente. Finalmente acabou. O chão estava coberto com camadas de cadáveres e sangue escuro. Parado ali, Lucien não podia acreditar que ele realmente conseguiu. Gary acenou para ele. Você fez bem, Lucien. Então ele se virou. Vocês também fizeram um bom trabalho. O rosto de Corella parecia estranho. Então ele respondeu com uma voz confusa temerosa, como? Ossun não está aqui.
O silencioso mas confiável Sun, que os estava protegendo por trás, desapareceu. Lucien começou a se sentir assustador novamente. Capítulo 6. Acidente tradutor. Cris sublinhado Leon editor. Vermilion. Nenhum deles ouviu qualquer som de luta, gritos ou de alguém saindo. O robusto e silencioso Sun, um cavaleiro escudeiro de alto nível, simplesmente desapareceu. Uma sensação de frio subiu dos pés de Lucien e rapidamente se espalhou por todo o seu corpo. Ele segurou o punho de sua espada com força, e sua respiração ficou mais pesada. Ele rapidamente virou a cabeça, mas não viu nada. A parede de esgoto do outro lado estava coberta com um estranho musgo verde brilhante. De repente, um grito amargo quebrou o silêncio mortal. Lucien rapidamente se virou e viu uma cena aterrorizante. Um rato monstruoso do tamanho de um homem havia tropeçado em Corella e enfiado as unhas afiadas em seu ombro. Sangue jorrou por toda a cota de malha prateada de Corella, tingindo-a de vermelho. O monstro tinha olhos escarlates malignos que murcharam. No entanto, a lâmina de Corella impediu sua fileira de dentes longos e afiados de causar danos. Como um escudeiro, de cavaleiro, Corella salvou sua própria vida com o movimento mais comum em seu treinamento. Ele enfiou o escudo em sua mão esquerda com toda a sua força no estômago do rato. Nada era mais assustador do que o desconhecido. Então, pelo menos para Lucien, um rato enorme aparecendo era muito melhor do que um homem adulto desaparecendo de repente sem motivo. Lucien respirou fundo e balançou sua espada, de luz no enorme rato, para ajudar Corella. Nesse momento, um rugido bestial veio de trás de Lucien. Gary? Quando Lucien estava prestes a se virar, um sabre de cavaleiro golpeou suas costas. A luz branca do escudo tremeu e diminuiu um pouco. O enorme impacto empurrou Lucien vários passos à frente, e ele quase perdeu o equilíbrio. No entanto, o ataque não parou por aí. O sabre estava perseguindo Lucien e continuamente tentava machucá-lo. Lucien fez o seu melhor para evitá-lo, sem ter tempo para revidar ou usar seu distintivo. Ele se sentiu confuso e surpreso. Por quê? Gary? Lucien não conseguia ver claramente na escuridão. Se não fosse Gary, só havia uma possibilidade. Gary já estava morto. Com um bom timing, o sabre não deu chance a Lucien de encontrar o equilíbrio, e logo ele foi empurrado para o canto. Lucien ficou surpreso que com a proteção do escudo ele não se machucou com os ataques. Ele respirou fundo e tentou se acalmar, preparando-se para o próximo ataque. Então, ele se esquivou do ataque do sabre, jogando-se no chão. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda agarrou o distintivo. Desta vez, Lucien finalmente viu quem o estava atacando. Era o líder do grupo, Gary. No entanto, os músculos de seu rosto estavam contorcidos e seus olhos brilhavam com uma luz escarlate. Ele parecia uma fera insana. O veneno dos ratos. O veneno poderia privar a consciência dos humanos e transformá-los em bestas sanguinárias. Lucien tentou entender, mas por que não fui afetado? Sem pensar mais, Lucien esfregou o distintivo e começou a cantar. Um escudo redondo de ferro lançou um duro golpe no escudo de luz de Lucien. Embora o escudo não tenha quebrado, o impacto violento sufocou Lucien por um segundo, interrompendo seu lançamento. A pancada contínua impediu Lucien de se concentrar. Como um escudeiro promissor, Gary recebeu treinamento formal para interromper o lançamento de feitiços. Um leigo como Lucien, sem treinamento básico, seria incapaz de resistir aos distúrbios de um cavaleiro escudeiro. Qualquer pastor estagiário ou aprendiz de feiticeiro, com uma insígnia da verdade de nível 1 e um escudo de luz poderia ter matado Gary. No mesmo nível, um conjurador sempre foi superior. Enquanto Lucien estava preso com Gary, Corella não conseguiu segurar o rato por muito mais tempo. Sua mão direita tremia pelo esforço de afastar a boca do inimigo. Felizmente, o enorme rato, humanoide também ficou mais fraco. Incapaz de lançar o feitiço, Lucien mudou de ideia e balançou sua espada de luz para cima. Ele sabia que sua espada convocada era muito mais forte que o sabre do guarda. Embora o golpe não tenha sido verdadeiro, o brilho da espada aterrorizou Gary. Ele parou de atacar o escudo de Lucien e mudou para uma posição defensiva apressadamente. Parecia que ele não queria ficar mais longe de Lucien. Para um cavaleiro tradicional, deixar seu inimigo lançar um feitiço com sucesso seria muito perigoso. Sem nenhum som de impacto, a espada cortou o sabre de Gary como se fosse um pedaço de madeira. Gary mal conseguiu levantar seu escudo a tempo e bloquear com ele, mas a espada deixou uma rachadura profunda bem no meio do escudo.
Quando Lucien estava prestes a lançar seu próximo ataque, a espada de luz de repente se transformou em milhares de pedaços brilhantes, indicando que o feitiço havia esgotado todo o seu poder. Na verdade, seu poder começou a diminuir no início, quando destruiu a parede mágica que ocultava a câmara. Lucien foi incapaz de reagir por um momento, e Gary aproveitou a chance, esmagando a proteção de Lucien com seu escudo. Agora, a espada e o escudo de Lucien haviam desaparecido. Não tendo tempo para hesitar, Lucien esfregou o distintivo desesperadamente para lançar seu último feitiço. Semear. Antes que Lucien pudesse soletrar o resto do cântico, Gary deu um soco em seu estômago. Como um camarão cozido, Lucien se encolheu de dor. Uma onda de ácido forte, subindo de seu estômago, queimou sua garganta. Gary estendeu a mão e apertou o pescoço de Lucien, sufocando-o. Lucien lutou ferozmente e usou a mão direita para tentar libertar seu pescoço. Ele sentiu uma grande dor no pescoço e nos pulmões, e seus olhos estavam ficando pretos. O distintivo em sua mão esquerda estava sendo segurado firmemente em seu peito pela outra mão de Gary. Lucien podia ouvir seu próprio suspiro. Ele podia sentir a luva de metal frio que Gary estava usando. Parecia que a alma de Lucien havia deixado seu corpo e estava observando de lado. De repente, a vontade de sobreviver de Lucien explodiu. Seu poder de alma aumentou dramaticamente e de repente rompeu um certo limite, espalhando-se como a água de um oceano. Ao mesmo tempo, a força de Gary começou a desaparecer. Lucien teve uma chance preciosa de respirar. Aprendendo com seus erros do passado. Desta vez Lucien não perdeu tempo hesitando ou confuso. Ele tentou se concentrar e pegou o distintivo novamente. Assim que o tocou, o espírito de Lucien de repente entrou em um mundo ilusório de luz, onde muitas linhas, círculos e triângulos formavam uma cruz estranha no ar. Lucien reconheceu a cruz instantaneamente. Era a cruz no distintivo de Benjamin. E ele podia sentir que o poder de Benjamin estava continuamente saindo da cruz. Por curiosidade, Lucien se aproximou e tentou tocá-lo. A cruz de repente tremeu e começou a acumular poder. Logo ele sentiu que seu poder se tornou esmagador. Sentindo o perigo, Lucien apressadamente tentou recuperar seu espírito de volta ao mundo real, mas era tarde demais. Um feixe de luz branco disparou da cruz e queimou seu espírito ao lado. Uma forte sensação de náusea o atingiu. Lucien sentiu como se sua cabeça estivesse se partindo. E 2 jatos de líquido frio com cheiro de metal enferrujado desceram de seu nariz. De repente, o feixe de luz de alguma forma se materializou e saiu do distintivo que Lucien estava usando. Gary não teve a mínima chance de retirar a mão. A partir da mão apertando o pescoço de Lucien, o feixe de luz rapidamente dissolveu seu braço e parte de seu ombro em segundos como uma espécie de ácido corrosivo superforte. Não havia sangue saindo, e as feridas instantaneamente ficaram pretas. O poder divino pode ser ativado sem nenhum feitiço. Isso surpreendeu o Lucien. Ele rapidamente se esquivou para evitar o ataque seguinte do inimigo. No entanto, ele sentiu todos os músculos doloridos e era difícil se mover. Então, o que Lucien viu o chocou muito. Gary estava deitado no chão, morrendo, com os olhos meio abertos, e a luz escarlate neles havia desaparecido. A poça de sangue deixada pelos ratos mortos havia evaporado, formando uma névoa vermelha e permeando a câmara e os canos próximos. A estranha planta em forma de humano no canto estava esticando seus galhos confortavelmente na névoa de sangue. Do outro lado estavam Corella e Ulson, com seus próprios sabres esfaqueando as costas um do outro. Capítulo 7. Ganho tentação. Tradutor, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion cercado pela névoa vermelha. Lucien sentiu seus membros derretendo e os nervos em seu cérebro inchando e sacudindo. Aos seus olhos, Corella e Ulson mudaram de corpos humanos para ratos gigantes e continuaram alternando entre si. É uma ilusão. Lucien tinha certeza. Então, ele se concentrou e espalhou seu espírito novamente como ondas. Então, tudo ficou estável. Nenhuma mudança ou contorção aconteceu. Lucien viu Corella e Ulson deitados no chão, com feridas por todo o corpo, morrendo. Esta é uma armadilha mágica bem projetada. A ilusão se originou do sangue dos ratos ou da planta peculiar? Lucien pensou consigo mesmo. Ele finalmente entendeu que desde o início, quando eles mataram o primeiro rato, eles já estavam presos na ilusão. Lucien estava protegido pelo escudo de luz e seu poder espiritual era um pouco mais forte do que as pessoas comuns. Então ele não foi afetado pela ilusão.
O golpe sagrado que saiu do distintivo não apenas evaporou a mão e o ombro direito de Gary, mas também o teto de pedra da câmara. Havia um grande buraco ali, de onde caem pedaços de pedra como chuva, como se a câmara fosse desmoronar a qualquer momento. Poeira e pequenas pedras dispersaram a névoa vermelha. Lucien sentiu sua força gradualmente se recuperando. Sem ter ideia do que aconteceria a seguir, seu cérebro começou a funcionar rapidamente novamente, exceto por mais 2 feitiços de luz. Lucien não tinha mais nada de útil. E seus músculos ainda estavam fracos da névoa vermelha paralisante. Então sua atenção foi atraída para a planta no canto, que estava tremendo e balançando devido às pedras que caíam. A planta não pode se proteger além de criar uma ilusão? Lucien se perguntou. Ele tentou o seu melhor para se levantar novamente e então arrastou seu corpo em direção à planta. Ele se moveu muito lentamente e vacilou várias vezes. Pedras afiadas continuavam caindo sobre ele, deixando feridas dolorosas por todo o corpo. Lucien respirou fundo e continuou se movendo. Depois de tanta experiência, ele ficou calmo e decidido. Estendendo a mão direita, ele agarrou firmemente o caule principal da planta. A planta tinha um pulso como de um ser vivo. Lucien sentiu como se estivesse agarrando as veias de uma criatura, batendo com sangue. Ele puxou a haste com toda a sua força. De repente, a planta encolheu e soltou um grito extremamente amargo e agudo. Lucien não teve sucesso em sua primeira tentativa. Então, ele continuou torcendo com toda a sua força. Como um moribundo lutando pela sobrevivência, a planta gritou, esticou seus galhos e os enrolou no braço de Lucien. A planta estava úmida, viscosa fria, e seus tentáculos tinham inúmeros pequenos carrapichos que continuavam se enterrando na pele de Lucien. Lutando contra seu medo, Lucien puxou com força novamente. Rachadura. A planta de repente parou de gritar. Líquido vermelho jorrou dele e respingou por todo o peito de Lucien, deixando um forte cheiro de sangue no ar. Sentindo-se flácido, Lucien se inclinou apressadamente contra a parede para manter o equilíbrio. Depois que a planta foi quebrada ao meio, a névoa vermelha ficou muito mais densa e quase se transformou em líquido. Assim que a névoa de sangue da planta atingiu os 3 livros sobre a mesa, eles instantaneamente começaram a corroer. Levou apenas alguns segundos para corroer completamente todos os livros. Lucien não teve tempo de ler nada. Deve ser outra armadilha mágica, pensou Lucien. Caso a câmara fosse descoberta, essas anotações do feiticeiro se destruiriam automaticamente quando a névoa atingisse uma certa densidade. Arg! Foi uma pena para Lucien. Ele esperava encontrar alguns feitiços mágicos poderosos nas notas. Só então, ele notou algo brilhando em sua biblioteca de espíritos. Por curiosidade, Lucien deixou seu espírito entrar na biblioteca. Então, seus olhos se arregalaram com grande surpresa. Uma nova estante apareceu. E havia uma pequena etiqueta que dizia Magic Arcana. Sob a etiqueta havia 3 livros. Eram os mesmos que foram destruídos. A biblioteca também pode coletar livros. Ponto. Espere, e o conteúdo, então? Eu não tive a chance de lê-los em tudo. Lucien estava tentando entender como a biblioteca funcionava. Como a corrosão aconteceu muito rápido, os livros inteiros ainda foram destruídos página após página. Provavelmente a biblioteca pode copiar o conteúdo. Então as projeções dos livros podem ser armazenadas aqui. Lucien estava apenas supondo. Ele precisava de mais provas. Olhando para os 3 rótulos, um forte sentimento de hesitação surgiu na mente de Lucien. Não seria muito perigoso aprender magia em um mundo onde o poder divino dominava tudo e os feiticeiros eram odiados pelo público? Lucien sabia que não podia perder muito tempo aqui embaixo. O mais surpreendente foi que depois que a névoa desapareceu completamente, tanto Corella quanto o som se contraíram um pouco. Eles ainda estavam vivos. Lucien sabia que ele realmente tinha que se apressar e tirar todos eles desse lugar terrível. Benjamin de repente gemeu quando sentiu Lucien ativar o Listrick. Naquele momento, seus espíritos estavam de alguma forma conectados. Ele estava mais do que surpreso. Lord Benjamin? Paulo perguntou com preocupação. Sob a lua prateada, o rosto de Benjamin não parecia bem. Ele disse em voz baixa, algo inesperado aconteceu lá embaixo. Caramba! Ela era apenas uma aprendiz. Esses caras são inúteis, Paulo, espere aqui. Se eu não voltar em 5 minutos, peça ajuda ao bispo. Como havia uma marca espiritual no distintivo, Benjamin podia senti-la.
Ou não teria emprestado o distintivo a um jovem que acabara de conhecer. Ele não esperava que sua própria marca pudesse ser ativada por outra pessoa. O infortúnio sempre vem com arrogância e preconceito. Para Benjamin, os cavaleiros eram apenas um bando de caras vulgares e ignorantes, que não sabiam nada além de lutar apenas com sua força física. Assim, sem pensar se os guardas eram realmente mais adequados, Benjamin deu diretamente o distintivo a Lucien, um jovem cujo espírito era mais forte do que as pessoas comuns. A perspectiva de Benjamin veio de suas experiências passadas. A família de onde ele veio, a família Rafati, era uma das famílias mais poderosas do Ducado de Ovarit. A família Rafati era conhecida por produzir teólogos talentosos. Enquanto os cavaleiros tiveram que aprender feitiços, os descendentes da família Rafati nasceram com a bênção em seu sangue. Benjamin não estava nem perto de ser a criança mais talentosa de sua família. Mas depois de entrar no mosteiro, ele se destacou entre seus pares e logo se tornou um pastor formal e um conjurador divino. Mas agora, como pastor formal, ele estava tendo problemas para lidar com uma armadilha deixada por um aprendiz de feiticeiro. Isso definitivamente afetaria sua reputação e posição na igreja. Então ele não teve escolha a não ser correr até lá e resolver o problema ele mesmo. Paul também ficou surpreso. Eles tinham o distintivo. Existe um feiticeiro de verdade presente lá? Ponto. Sons de passos vieram quando Lucien estava prestes a se arrastar para fora da câmara para pedir ajuda. Ele ficou ansioso, com medo de que se fosse outra bruxa ou bruxo que viesse, ele não seria capaz de escapar com vida novamente. Acima de tudo, ele se sentia preocupado, porque uma câmara era um dos melhores lugares para executar alguém e, assim, manter a boca fechada. Vinha sangrenta da Lapônia. Benjamin deu uma olhada na esquina e rapidamente especulou o que aconteceu. Ele olhou para Lucien e os 3 guardas. Felizmente, eles ainda estão vivos. Benjamin ficou um pouco surpreso quando viu Lucien. Benjamin pensou, parece que quando ele ativou minha impressão, seu poder espiritual também aumentou. Ele atingiu o nível básico de um pastor estagiário, com muita sorte. No entanto, tudo mudou. A igreja, agora, não está em seu status dominante absoluto como 300 anos atrás. Hoje, o poder da divindade não pode ser adquirido apenas com talento. Ser um verdadeiro pastor requer um aprendizado sistemático desde tenra idade. O imperador dos arcanos mágicos, foi ele quem iniciou a Era de Ouro de quase 400 anos do desenvolvimento do poder e da magia da divindade. Ele mudou a regra de como se tornar um conjurador divino. Como membro da família Rafati, em comparação com a maioria dos pastores, Benjamin sabia mais sobre as circunstâncias do mundo. Além do mais, ele não era tão dedicado à sua própria fé particular. Mais precisamente, ser um aristocrata realmente conflitava com sua identidade de pertencimento à igreja. Ainda mais, depois da mais alta conferência de teologia há mais de 300 anos, a igreja foi dividida em duas, uma ao sul, a outra ao norte. Ambos criticaram um ao outro por ser um boato. Mas nenhum deles foi interrompido ou impedido de ganhar continuamente o poder divino, o que fez muitos bispos e cardeais duvidarem se Deus realmente existia, ou se tudo isso era um teste para os seguidores de Deus. Esse tipo de atitude afetou diretamente as gerações mais jovens seguintes, como Benjamin, por centenas de anos. Além disso, para se adequar a essa era de rápido desenvolvimento, vários papas introduziram parte do conhecimento adquirido através da exploração do mundo por grandes arcanistas, para modificar os fundamentos da teologia. O ajuste garantiu o rápido desenvolvimento da divindade e o surgimento de inúmeros grandes conjuradores. Portanto, a Igreja do Sul ainda pode preservar sua posição predominante em geral e continuar crescendo enquanto está cercada por muitos inimigos poderosos como hereges, feiticeiros do mal, criaturas das trevas e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, esse comportamento também provocou mais conflitos dentro da própria Igreja do Sul. O pensamento de Benjamin voltou à realidade. Ele soltou um pouco de pó branco de sua mão e cantou algum feitiço estranho. Um vento forte afastou a névoa vermelha. Ele apontou o dedo para Gary. Uma luz branca caiu sobre seu ferimento. A ferida começou a cicatrizar e logo recuperou sua cor original. Depois de curar Corella, Osson e Lucien um por um, ele confirmou com eles o que aconteceu. Benjamin verificou a mesa para garantir que não havia nada lá. Leve todas as coisas de volta para a igreja, incluindo os corpos dos ratos.
Ele colocou o distintivo, que já havia sido devolvido por Lucien, de volta ao pescoço e disse: Deus o perdoou. Volte e descanse. Que Deus te abençoe. Inicialmente, Benjamin queria recompensar Lucien com algum dinheiro ou até mesmo esperar para ver se o garoto tinha potencial para ser mais treinado se as coisas corressem bem. Mas depois de tudo isso, a única coisa que Benjamin queria era que Lucien fosse embora o mais rápido possível. Ele tem outro problema a enfrentar: a mão direita de Gary. Ele não dominou o feitiço para a regeneração de membros. Tendo a chance de sair, Lucien caminhou apressadamente em direção à saída. No momento em que ele deixou a câmara, ele ouviu Corella falando com o som em voz baixa: Gary perdeu a mão direita. Ele provavelmente não pode mais ficar nos guardas. Ele saiu dos canos com sentimentos complicados e confusos. A multidão o atacou instantaneamente com grandes preocupações. Pequeno Evans, o fantasma se foi agora? Tia Elisa perguntou em voz alta de longe. Lucien assentiu: sim. O lugar foi purificado pelo pároco e pelos guardas. O clima melhorou imediatamente depois que obtiveram a resposta certa de Lucien. Eles começaram a ficar mais curiosos sobre o que acontecia lá embaixo. Lucien, como era um fantasma? Aterrorizante. Eu sabia que Lord Benjamin poderia lidar com isso. Lucien é abençoado por Deus. Ele teve a chance de usar o distintivo. Que pena. Lucien não é mais criança, ou poderia ir para o mosteiro e se tornar um verdadeiro pastor. Pense nisso. 1. Pastor de Aderon. Lucien ficou incomodado com os comentários. Já estou velho demais para ser pastor. Embora o próprio Lucien nunca tenha pensado em ser pastor por causa de sua identidade, ainda era bastante deprimente saber que ele estava completamente sem esperança depois de ver um poder tão incrível. Meu pobre pequeno Evans. Olhe para o seu rosto. Você deve estar muito exausto. Tia Lisa perguntou. Lucien realmente precisava de um tempo para si mesmo. Ele assentiu e caminhou diretamente para sua pequena cabana. Fechou a porta e sentou-se na cama. Ele podia ouvir a multidão se dispersando gradualmente depois que Benjamin e os guardas saíram. Lucien sentia falta de seus pais e amigos, mas não podia fazer nada a respeito. Ele começou a pensar em seu próprio futuro novamente. O verdadeiro Lucien não recebeu nenhum treinamento antes. Então eu não poderia me tornar um pastor nem um cavaleiro. Se eu quiser me livrar desta vida e me tornar alguém, então preciso aprender magia. Mas então eu seria um inimigo da igreja e de todas as pessoas, incluindo tia Lisa. Tenho outras opções. Finalmente, Lucien decidiu primeiro olhar as notas em sua biblioteca mental. Pouco depois, Lucien falou consigo mesmo em voz baixa, sem jeito. Eu não posso ler. Capítulo 8. A autotradutor, Cris sublinhado Leon editor, vermelhão. As notas estavam cheias de caracteres estranhos. E Evans, como uma criança pobre, não tinha instrução e era analfabeto. Como um analfabeto sem esperança, Lucien só podia olhar impotente para as notas e ansiar pelo incrível poder. Embora tivesse experimentado muito aqui, ainda se sentia extremamente deprimido com a lacuna. Era um estudante universitário em outro mundo, mas agora era apenas um pobre coitado que não sabia nem ler. Lucien decidiu, ele precisa aprender a ler. Mesmo que Lucien não pudesse ser pastor, aprender a ler e escrever não era uma coisa ruim para se livrar da pobreza. Ele não tinha força física. Se houvesse uma saída para Lucien, seria algo relacionado ao conhecimento. Sentindo-se motivado por sua decisão, Lucien pegou novamente as notas, esperando descobrir qualquer outro segredo oculto. Havia muitos padrões estranhos, mas familiares nas notas, como linhas e figuras geométricas. Lucien adivinhou que provavelmente eram selos ou círculos mágicos porque os viu no distintivo antes. Então, ele viu algumas fórmulas que poderiam ser usadas para fazer poções mágicas. Os caracteres da segunda nota eram ainda mais complicados. Na verdade, as duas notas eram de caracteres diferentes. Felizmente, o terceiro parecia mais interessante e continha o mesmo personagem do segundo. Estava cheio de figuras variadas produzidas à mão, como plantas, minerais e criaturas. Após uma nova rodada de buscas, ele ainda não conseguiu encontrar nada útil. Lucien parou de pensar e tentou adormecer. Ele desejava fortemente mudar sua vida. Então, ele não podia deixar que suas preocupações e preocupações confusas o perturbassem. A partir de amanhã, ele deve lutar por sua própria vida. Lucien adormeceu rapidamente após a intensa luta.
Enquanto isso, nos esgotos escuros, um rato preto de olhos escarlates e frios circulava pelas ruínas e rapidamente foi em outra direção. Depois de um tempo, o rato encontrou um buraco escondido e desapareceu. Ponto. No início da manhã, sons de pessoas conversando com baldes batendo quebraram o silêncio. A rua já estava animada. Lucien, que costumava odiar sair da cama de manhã, forçou-se a levantar assim que acordou. Ele acendeu o fogão e ferveu um pouco de água quente. Enquanto mordiscava seu último pedaço de pão, integral que parecia mastigar um pedaço de madeira, Lucien começou a planejar seu dia. Este mundo ainda era desconhecido para Lucien, portanto, seu plano era difícil de realizar. Ele primeiro decidiu encontrar um emprego para se alimentar antes de aprender a ler. Tenho que ter cuidado. Não posso deixar ninguém perceber. Lucien falou consigo mesmo. Antes de sair, Lucien pegou suas 7 moedas, para se sentir um pouco mais seguro. Ele trancou a porta e foi direto para a casa da tia Lisa, que era a única que ele conhecia lá. Bom dia, Lucien. Uma garota de cabelo preto o cumprimentou nas ruas, cheia de curiosidade. Lucien não a conhecia. Apressadamente, ele sorriu e respondeu, Ei. Vou visitar a tia Lisa, desculpe, mas estou atrasada. E ele rapidamente passou por ela. Oi Lucien, você realmente enfrentou o fantasma. Como você se sentiu quando lançou o feitiço? Ouvi dizer que um guarda perdeu o braço direito. Foi muito perigoso ontem à noite, não foi? Parecia que Lucien havia se tornado famoso no distrito da noite para o dia. Após 3 minutos de caminhada, alguns vizinhos vieram e perguntaram sobre sua aventura. Lucien não conhecia nenhum deles. Ele só podia sorrir e seguir, em direção ao seu destino. Antes de Lucien bater na porta, ele ouviu uma voz familiar. Pequeno Evans. Bom dia. Joel estava caminhando em direção a ele. Bom dia, tio Joel. Foi um alívio para Lucien. Vestindo-se com esmero, Joel segurava uma harpa clássica. Você tomou café? Não tenha pressa para encontrar um trabalho até que esteja totalmente recuperado. Você sempre pode comer aqui. Não se preocupe. Lucien apreciava muito sua gentileza. Ele começou a sentir que não estava sozinho aqui. Obrigado, tio Joel, mas já tomei meu café da manhã. Eu fui abençoado pelo pastor Benjamin ontem à noite. Então, agora estou completamente bem. Joel assentiu e caminhou com Lucien lado a lado. Mais tarde você poderia encontrar Connie na Cooper Coronet. Ele ainda me deve uma garrafa de vinho, Lacey. Ele apresentará um bom trabalho para você. Então ele virou o rosto para Lucien e disse com uma voz séria. Evans, você já tem 17. É hora de você começar a pensar no seu futuro. Tio Joel. Lucien sabia que ele estava dizendo a verdade. Joel suspirou levemente. Ninguém pode ganhar a vida apenas trabalhando o tempo todo. Você sabe. Eu vi alguns trabalhadores velhos sem economia sem filhos para confiar em seus últimos dias. Todos eles morreram na casa dos 50 ou mesmo 40. Ele parou um pouco e continuou. Sei que o aprendizado levará muito tempo. Mas se você estiver disposto a trabalhar duro, sempre poderá se sustentar com uma habilidade. Durante a conversa, eles passaram por um portão onde 2 guardas estavam de pé em ambos os lados. Os olhos de Lucien de repente se iluminaram. Ruas largas e limpas, lojas movimentadas e pedestres vestindo roupas coloridas e extravagantes. A música flutuava no vento suave. Era um mundo diferente comparado com o pobre distrito de Aderon. Lucien agradeceu sinceramente a Joel. Joel começou a brincar novamente. Além disso, às vezes o mestre só tem uma filha. Quem sabe, talvez, você possa ser promovido diretamente de aprendiz para futuro proprietário. Você sabe. Um jovem promissor de boa aparência está sempre em demanda. Lucien respondeu com um sorriso estranho. Joel finalmente parou em uma esquina. Ele colocou um chapéu no chão e se preparou para tocar sua harpa. Lucien ficou um pouco surpreso ao descobrir que o tio Joel era um artista de rua. Joel apontou para o luxuoso e magnífico palácio ao longe e sorriu. Esse é o salão do canto. Para mim, sinto que estou tocando música no corredor. Antes que Lucien dissesse qualquer coisa, Joel continuou murmurando como se algo dentro de seu coração fosse acionado. 400 anos atrás, guiada pelo Santo Império Eios, a igreja marchou para o oeste. Finalmente, eles ocuparam a última cidade central do antigo Império Mágico Silvana, a Alto.
O exército expulsou as criaturas das trevas e os demônios para a cordilheira das montanhas sombrias. Desde então, Alto sempre foi uma das cidades mais famosas de todo o continente. 300 anos atrás, sob a orientação do Papa Carlos I, que ainda era cardeal na época, muitos estudiosos e artistas famosos estudaram e editaram juntos os hinos e poemas de épocas passadas. Depois que ele se tornou Papa, ele promoveu estilo de canto em todas as igrejas e iniciou coros regulares. Desde então, Alto tem desfrutado da reputação de cidade dos salmos. Como estamos perto da Cordilheira Negra, elfos, anões e homens com cabeça de cachorro, ou digamos, sinocéfalos, muitas vezes entraram em contato conosco e alguns até se tornaram membros de nosso ducado. Diferentes tipos de música foram misturados em Alto e a música polifônica nasceu aqui. Em seguida, seguiu-se a sinfonia formal, o violino Jesus, etc. Inúmeros artistas e músicos inscreveram seus nomes nas páginas da história. Tocar dentro do Hall of Chant é uma grande honra para todo músico e bardo. Embora eu não possa entrar lá, também é um prazer para mim tocar minha harpa aqui. Depois de se separar de Joel, Lucien aceitou a sugestão de Joel e começou a se dirigir para Cooper Coronet. Enquanto perguntava o caminho, ele estava curtindo a música maravilhosa ao vento. Assim que ele voltou para Aderon, ele viu um pub movimentado com uma placa de coroa pendurada lá. Fora do pub, de vez em quando, moças e mulheres podiam entrar e dar uma olhada e depois sair com decepção. Capítulo 9, um começo difícil. Tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion foi interessante e confuso para Lucien. Amanhã obviamente não estava ocupada para um pub. Uma garota loira esbelta estava espiando dentro da porta do pub. Então, ela suspirou e estava prestes a sair, mas ficou surpresa ao notar Lucien ali, esperando que ela saísse do caminho. Oh! Lucienne! Ela exclamou. Lucien já estava acostumado com a situação. Ele sorriu e cumprimentou. Bom dia. O que você está fazendo aqui? As bochechas bronzeadas da garota de repente coraram. Eu estou a caminho. Ouvi dizer que há um novo bardo aqui hoje no pub. Então, de qualquer forma, tenho que ir, Lucien. Antes de Lucien se despedir, a jovem saiu correndo com as bochechas vermelhas. Lucien imaginou que o bardo que ela mencionou deveria ser muito atraente. No entanto, não tinha nada a ver com Lucien. Ele estava aqui para trabalhar. Ele gentilmente empurrou a porta e entrou no pub. A primeira impressão de Lucien em relação ao pub não foi muito boa. Um espaço escuro, com forte cheiro de álcool e mesas e cadeiras bagunçadas. Levou um tempo para seu olho se acostumar com o ambiente escuro. Vários bêbados foram acordados pelo barulho. Eles emitiram algumas maldições e voltaram a dormir nas mesas. Havia um homem de nariz adunco com um casaco preto apertado, provavelmente na casa dos 30, sentado em um banco de bar e bebendo seu vinho cor de âmbar. Sem dizer nada, ele vislumbrou Lucien. Lucien olhou ao redor. Logo, ele encontrou um anão roncando alto atrás do balcão. Ele estava sentado em uma cadeira alta de bar com a cabeça redonda encostada na parede. Sua saliva brilhante estava caindo em sua barba loira que estava amarrada em um laço. Sabendo que o anão não acordaria sozinho, Lucien bateu no balcão ruidosamente com os dedos. Os bêbados começaram a xingar ao fundo. O velho anão acordou lentamente com os olhos sonolentos. Oh, meu Lucien! Finalmente, você é um adulto agora. Finalmente, você entende a maravilha do vinho. Felicidades. Para nosso novo cliente. Já é de manhã, tio. Lucien estava hesitante sobre como ligar para o dono do pub. Con esfregou os olhos e olhou ao redor. Não estou bêbado. Não minta para mim. Que noite maravilhosa. Depois de um bom tempo, Con finalmente ficou sóbrio. Quando Lucien perguntou sobre os empregos, Con fez um olhar um pouco magoado disse. Eu não tenho empregos realmente bons agora. Tudo que tenho são alguns trabalhos estranhos. 9 horas amanhã de manhã. Deixe-me ver. 3 féus para carregar coisas da mercearia para a zona do portão. Mas você sabe, você tem que dar um feu para os gangsters lá no final do dia. Então, tudo que você consegue do trabalho são 2 féus, apenas o suficiente para comprar um velho pão integral. Outra coisa. Sim, aqui. A Associação de Músicos vai fazer uma limpeza hoje. Você pode alugar um carrinho e ajudá-los com o lixo. Você pode obter 8 féus após o aluguel. Mas também 3 féus para os bastardos.
Há algo mais também. Não, eu não acho que você esteja qualificado para isso. Lucien assentiu, ele só tinha 7 fios consigo. Ele realmente não tinha muitas escolhas. Trabalhar para a associação foi o melhor. Connie, você tem empregos com melhor remuneração? Lucien perguntou novamente com curiosidade. Connie riu alto. Sim, com certeza, meu rapaz. Mas esses são para homens de verdade, pois exigem força e coragem, não para um menino. Você nem sabe beber. Então, ele baixou a voz. Eu vi tantas pessoas partindo do meu bar em direção a Dark Mountain Range. Eles eram mercenários e aventureiros experientes. Mas, muito poucos deles voltaram vivos. Connie arrotou e continuou. É claro que todos eles fizeram uma grande fortuna, no entanto. Não os subestime. Muitos deles eram cavaleiros de alto nível. Uma voz gentil, mas atraente, veio de trás de Lucien. Seu tom foi levemente elevado no final, soando elegante e sedutor. Lucien se virou e viu um homem de cabelos grisalhos caminhando em direção a eles de um dos quartos do pub. Ele estava vestindo calças justas e uma jaqueta vermelha, coberta com um casaco preto de gola alta. Aquelas roupas formais pareciam incrivelmente casuais, mas elegantes nele. Ele tinha feições bastante refinadas, olhos prateados, nariz alto e reto, lábios finos. O homem quase parecia um elfo encantador com seus cabelos sedosos e prateados, como uma lua cheia à noite. Segurando uma harpa na mão, o homem pegou uma cadeira de bar e se sentou. Ei, Reno. Quer uma bebida? Connie pegou um copo. Obrigado, mas eu só bebo à noite. Ele sorriu. A paz prevalece no continente há quase 300 anos. Há mais cavaleiros do que as pessoas precisam. O Ducado de Ovarit, o ducado mais próximo da Cordilheira das Trevas, está cheio de mitos e tesouros misteriosos. Muitos cavaleiros novos e honrados vêm aqui em busca de créditos, honra e fortuna. Ele brincou com a harpa e continuou. Além disso, alguns deles eram cavaleiros quebrados, alguns deles foram condenados, alguns deles eram viajantes, enquanto alguns deles eram cavaleiros das trevas que não foram admitidos pela igreja. Connie ficou um pouco descontente com a rejeição de Rini. Ele murmurou, Lucien, esta é Rini Carandia. Como bardo, ele viajou muito. E ele acabou de fugir das apaixonadas senhoras Tria no reino de Siracusa. O reino de Siracusa? Perguntou Luciene. Connie desatou a rir. Sua longa barba loira balançava com sua risada. Com um sorriso ambíguo no rosto enrugado, ele respondeu. Sim, a Siracusa. Uma nação apaixonada e romântica onde o amor é a principal prioridade. Um bêbado se juntou a eles quando começaram a falar sobre Siracusa. Ele arrotou alto e perguntou com ansiedade. Rini, lá. Senhoras e madames. Lá em Tria, elas eram realmente tão bonitas. É. Quentes? Rini sorriu casualmente e respondeu com seu tom único, sim, eles eram. Seus olhos eram como estrelas da manhã, cabelos como seda, lábios como rosas sua pele clara como leite. Ainda me lembro dos perfumes que usavam e de seus hálitos úmidos e quentes. Algumas damas e duquesas até me convidaram para suas mansões secretas. O bêbado interrompeu com entusiasmo. Você foi então? Lucien sabia que o assunto mais comum entre os homens eram as mulheres. Enquanto ouvia, também pensava em aprender a ler. Rini, com o mesmo sorriso, respondeu, eu disse, a eles que não gostava de coisas sujas que foram usadas por outra pessoa. Eu amo vidas bonitas, limpas e puras, não importa homens ou mulheres. São as coisas mais saborosas do mundo. Besteira, Reno. Não havia como você se atrever a falar com eles assim. Certo, se você tivesse respondido assim, já estaria na famosa cadeia de Tria. Vamos, Reno. Essas senhoras, muitas delas poderiam competir com os cavaleiros. Atreva-se. Rini deu de ombros levemente encarando Connie e a risada do bêbado. É por isso que estou aqui agora, não em Siracusa. Batendo no balcão, Connie estava rindo tanto que quase se engasgou. Os bêbados foram todos acordados por suas batidas, parecendo zangados, mas confusos. O rosto de Connie ficou vermelho. Saúde. Pela história maravilhosa. Todos os bêbados sabiam que era cerveja. Eles abriram caminho até o balcão para pegar a bebida grátis. Felicidades. Para Rini, o fanfarrão. O fanfarrão. Eles riram e gritaram. Um pouco depois, quando o pub finalmente se acalmou novamente,
Con ficou muito surpreso ao descobrir que Lucien ainda estava lá. O que mais? Meu menino? Perguntou Con. Sim. Tenho uma nova ideia. Eu estou pensando em aprender a ler. A ler. Agora Con ficou ainda mais surpreso. Você conversou com Rini? Vocês dois são sonhadores. Vários caras no bar começaram a reclamar. Uou! Que sonho magnífico e glorioso para nosso bravo pobrezinho. Enquanto alguns mostraram seu apoio, Lucien, bom para você. Os sonhos fazem um homem de verdade. Con riu com eles por um tempo e então se virou para Lucien. 2 anos, Lucien. Você levará pelo menos 2 anos para aprender a ler. Você vai começar do zero. Você tem alguma ideia de quanto dinheiro e esforço isso vai custar a você? Lucien olhou em seus olhos, assentiu com firmeza. Eu entendo. Tantas pessoas me dizem que estou velho demais para isso ou aquilo. Mas Con, como diziam, antes tarde do que nunca. Se eu não me decidir, nunca haverá um começo. Como um estudante universitário em seu mundo original, Lucien estava confiante de que, com todo o conhecimento que ele dominava antes, ele seria capaz de entender as regras do idioma e começar a ler muito em breve. Enrolando sua grande barba, Con assentiu, entendo. Você é muito velho para entrar na escola da igreja. Isso é certo. Então, há 2 maneiras. Ou você se torna um aprendiz por 10 anos, ou você paga um professor. Mas, a primeira maneira, você sabe, depende de qual aprendiz você quer ser. Não vejo necessidade de um ferreiro aprender a ler. Eles não vão te pagar por isso. Se você puder pagar um professor, serão 5 nars por mês. 5 moedas de prata. E o preço é o mesmo em toda a cidade. Lucien não queria se tornar um aprendiz. 10 anos era muito tempo, mas ele também tinha que se certificar de que ninguém descobriria que ele estava tentando aprender magia. Ser aprendiz significava que ele tinha que viver no lugar de seu mestre. Isso não seria bom. 5 nars? Você provavelmente levará meio ano para economizar 5 nars se trabalhar do dia para a noite e comer o pão integral mais barato. E quanto você pode aprender em um mês? Con acrescentou, você ainda vai? Lucien respondeu com firmeza, sim, estou. 100 féus equivaliam a 1 nar. Foi um começo difícil. Mas ainda é possível. Capítulo 10, a Associação dos Músicos Tradutor, Winnie Tepo, Cris sublinhado Leon editor, Vermilion Lucien tinha lido muitos romances sobre como fazer grandes fortunas do zero. Infelizmente, nenhum seria útil para ele. 7 féus eram insuficientes para começar qualquer coisa. Enquanto o sol da manhã brilhava no mercado, Lucien já carregava uma pesada sacola de mercadorias em direção ao portão. Não importa quais grandes sonhos uma pessoa tenha, a sobrevivência sempre está em primeiro lugar. Gotas de suor escorriam de seu rosto. Suas roupas de linho estavam todas molhadas. O que é pior, o cara gordo chamado Gucci ficava reclamando do lado. Droga. Uma criança. Atenção. Não estrague minhas coisas. Ele enxugou a testa com um lenço. Ou você pode simplesmente pagar mais para encontrar outra pessoa. Lucien lutou em sua mente. Ao mesmo tempo, ele também estava feliz por poder ganhar mais um féu fazendo todo o trabalho sozinho. Finalmente, chegaram ao portão. Lucien colocou as mercadorias em segurança no carrinho. Gucci tirou a bolsa com relutância e deu 4 féus a Lucien. Ele então fez uma pausa e disse: Jovem, você fez um bom trabalho. O trabalho será seu da próxima vez também. Lucien fez todo o trabalho sozinho por um preço muito mais baixo. Não é à toa que Gucci agora esqueceu todas as suas queixas. Assim que Lucien recebeu seu pagamento, 2 caras com cara de hooligan se aproximaram deles. Nós trabalhamos para Aaron. Eu sou André. O homem de cabelos castanhos se identificou. Ele tinha uma cicatriz no rosto. Lucien já estava preparado para isso. Ele lhe entregou um féu. O outro cara apenas olhou para Lucien e disse: 2. Lucien deixou escapar, mas deve ser 1. Todo mundo dá 1. Ele sabia que não estava em posição de discutir, mas simplesmente não suportava ser roubado daquele jeito. 1. Normalmente, Gucci contrata 2 pessoas, então cobramos um féu para cada pessoa. Cobramos o dobro porque você fez todo o trabalho sozinho. Não vejo nenhum problema aqui. André sorriu como se fosse um homem de negócios decente. Um segundo depois, Lucien abaixou a cabeça e passou outro féu para o cara forte.
Lucien não queria ofender esses gangsters. Menino esperto. Você conhece a regra. Alguns rapazes. Eles adoram nos desafiar. Mas veja, ainda estamos aqui. Enquanto alguns deles estão no fundo do rio Belém. Tudo bem, Mag. Vamos lá. André o ameaçou como de costume e foi embora. Claro, Lucien odiava isso. Ele já estava preparado para isso, mas ainda assim, não conseguia se controlar. Ele entendeu que tanto o status elevado quanto a força poderiam ajudá-lo a se livrar de todo o sofrimento. Eu gostaria que houvesse algumas poções mágicas nas notas, que ajudariam a melhorar minha força, então. Lucien fez o possível para parar de pensar. Ele sabia que era um sinal perigoso. Um sinal de que ele estava ficando tentado a aprender magia. Ponto. Quase todos na cidade conheciam o edifício de design único da Associação dos Músicos. Muito rapidamente Lucien encontrou o lugar chamado Sparkling Flame. Montado com linhas, pequenas torres, arcobotantes, vitrais e treliços de janela em forma de chama, todo o edifício de 5 andares tinha uma beleza simétrica e extravagante particular. Um homem magro de meia idade com bigode desceu apressadamente da escada. Você está atrasado. Eu te disse uma hora. Este homem era George. Con já o havia apresentado a Lucien. George trabalhava para a associação, e parecia que ele conhecia alguns caras lá. George, ainda faltam 10 minutos para a hora marcada. Lucien apontou para a torre dourada do sino no bairro rico, cujo ponteiro dos minutos ainda tinha um pouco de distância do número 12. Acenando com as mãos, George reclamou com a Lucien. Os faxineiros terminaram o trabalho mais cedo. Você tem que remover o lixo empilhado na parte de trás o mais rápido possível. Não quero irritar os músicos. Alguns deles ainda têm uma apresentação esta tarde. Lucien deixou seu carrinho alugado para os guardas e entrou no grande e iluminado salão. Coberto com um tapete macio e grosso, o chão não fazia barulho algum. Havia apenas algumas pessoas andando pelo corredor frio e silencioso. Seguindo George, Lucien chegou a um balcão na altura da cintura no centro do salão, atrás do qual estava sentada uma jovem bonita e de olhos verdes. Tio Jorge. Ele é seu ajudante. Ela cumprimentou. Enquanto falava, ela pegou uma bolsa tilintante e a entregou a George. De acordo com a estimativa de Lucien, aproximadamente 40 féus estavam lá. No entanto, depois de pagar o aluguel do bonde, ele só conseguiu 8 féus. Segurando a bolsa nas palmas das mãos, George sorriu mostrando seus dentes amarelos seus olhos se estreitaram em 2 fendas. Ele é um bom trabalhador, embora um pouco jovem. Então, ele se virou para Lucien. Vou deixar seu pagamento com André. Basta encontrá-lo depois de terminar. Lucien assentiu. Ele não estava preocupado que George ficasse com o dinheiro. Mesmo que a Gangaron fosse arrogante, eles também tinham que seguir as regras. Con mencionou antes que alguém tentou guardar algum dinheiro e depois teve que compensar o dobro. Quando Helena estava prestes a encontrar um servo para mostrar a Lucien o caminho para o quintal, um homem de meia idade vestindo um casaco vermelho solto entrou. Ela rapidamente se levantou e se curvou levemente. Boa tarde, Sr. Victor. Boa tarde, Helena. O homem respondeu educadamente. Ele tinha olhos azuis profundos como um oceano. Posso ter a última crítica musical? Sua voz era profunda e rica. Lucien ficou surpreso. Ele não esperava encontrar um jornal neste mundo, nem mesmo especializado. O que mais o impressionou foi a polarização aqui, pensando no fato de que muitas pessoas em Aderon ainda eram analfabetas. Lucien imaginou que poucas pessoas comprariam jornais. Ele também se perguntou quanto custava o jornal. Victor passou pelas páginas e deu a Helena 10 féus. Ele então foi em direção às escadas depois de acenar educadamente para os dois, com o jornal debaixo do braço. Depois que ele saiu, Lucien perguntou a Helena com curiosidade. O jornal custa 10 féus. Tendo trabalhado na associação por um ano inteiro, Helena se orgulhava de poder compartilhar seu conhecimento com alguém, que também era da mesma origem pobre de antes. No ano 426 do Santo Calendário, o cardeal Adelaide aprimorou o método de fabricação do papel. Desde então, o preço do papel continuou caindo. Agora você pode comprar uma dúzia de jornais com apenas alguns féus. Mas apenas os membros da nossa associação podem comprar crítica musical com 10 féus. Outros, incluindo nobres, têm que pagar um nar de prata. Tanto Music, Criticism quanto Symphony News são as publicações musicais de maior autoridade em todo o continente. Ela então continuou,
Cada peça de música e artigo é produzido por músicos e estudiosos brilhantes. A Music Criticism deste mês publicou os comentários de Sua Majestade e da Princesa Natasha sobre o concerto realizado na semana passada no Psalm Hall. Além de se exibir, o rosto bonito de Lucien era outra razão pela qual ela continuava oferecendo tantas informações. Por um momento, um plano emocionante de roubar jornais apareceu em sua mente. 5 nars poderiam facilmente resolver o problema de Lucien. Um segundo depois, ele percebeu que o pensamento era muito ridículo, ninguém compraria dele. Claro. Feliz com a interação de Lucien, Helena continuou falando. Você acha que é muito caro? Em lugares como Tria, Antifleur, e Fai, de Lísia em Edur, esses jornais são muito populares. As pessoas lá honram muito a música de alto e até pagariam um talho de ouro por um antigo. Lucien deu uma olhada nos jornais debaixo do balcão enquanto tentava resistir ao seu impulso. Mas, ele também obteve algumas informações de suas palavras, sobre a poderosa igreja. A moeda em todo o continente deve ser unificada. Em segundo lugar, não havia tal feitiço para teletransporte. Se houvesse, deveria ter regras muito rígidas, ou os nobres de outras cidades não leriam jornais velhos. Mais de 10 minutos depois, finalmente ocorreu a Helena que Lucien ainda tinha trabalho a fazer. Ela relutantemente parou e pediu a um criado que o levasse ao jardim do quintal. Fique quieto. Não fale alto. Não se mova alto. Em 3 meses, o Sr. Victor fará seu primeiro show no Psalm Hall. Recentemente, ele está sendo muito sensível, Helena gentilmente o lembrou. Lucien acenou para ela com gratidão e seguiu o servo em direção ao jardim. Avalie a qualidade da tradução,